Muitas vezes os desenvolvedores de jogos querem te surpreender com uma batalha épica contra um chefe. Olá pessoal, hoje na Game Hive apresentamos as 10 transformações de chefes que ninguém estava esperando. Começando pelo número 10, temos o Macaco Guardião de Sekiro, que é conhecido por ser um jogo implacável. Basicamente cada chefe aqui irá te derrubar repetidas vezes até que você aprenda como lidar com eles. Chefes como Lady Butterfly e o grande Shinobi Coruja vão te pregar peças. Mas eu não chamaria nada do que eles fazem de uma transformação radical, e embora o que acontece com o Macaco Guardião não seja uma mudança tão extrema quanto a de muitos outros chefes desta lista, certamente pegará a maioria dos jogadores de surpresa, pelo menos na primeira vez que acontecer. Se você já jogou o jogo, sabe exatamente do que estamos falando aqui. Você enfrenta o Macaco Guardião no Vale Afundado, já é difícil desde o começo, sendo um inimigo gigantesco que te ataca tão agressivamente quanto qualquer oponente humano, se não mais. Além disso ele joga fezes em você, o que é meio nojento. Você o derrota agarrando a espada que está presa em seu pescoço e o decapita. E é isso, acabou? Você até recebe a mensagem Execução Shinobi que aparece toda vez que você mata um chefe, então realmente parece que ele está morto, mas não. Espere um segundo e ele se levanta para a segunda rodada. Ele basicamente se levanta, sacode a poeira, pega a espada que você acabou de retirar do pescoço dele junto com sua cabeça decepada e começa a lutar novamente. O que é ainda mais louco é que você ainda não o mata. Sim, você o derrota pela segunda vez e ele está acabado, mas essa coisa ainda vai voltar para lutar com você como um macaco sem cabeça. Esse chefe não sabe quando morrer. Felizmente quando você o mata na segunda luta, você destrói a fonte de sua imortalidade, então desta vez ele está finalmente morto para sempre. No nono lugar temos Karen Travers, de Scarlet Nexus, um jogo estranho com alguns dos designs de inimigos mais únicos que já vimos em um RPG. Quando se trata de RPGs do Japão, chefes finais bizarros são algo que todos esperam. É uma tradição do gênero, mas Scarlet Nexus consegue superar essas expectativas. Sinceramente estamos cansados de chefes de JRPG malucos. É preciso um pouco de ousadia para impressionar, e Karen Travers conseguiu isso. Tentar explicar a trama até este ponto parece fútil, já que mal nos sentimos qualificados para descrever tudo o que está acontecendo. Basicamente Karen Travers é um vilão padrão de JRPG que tem um objetivo nobre, mas usa métodos ruins. É algo que já vimos antes. Na primeira fase da batalha você o enfrenta sozinho como esperado, e quando vence ele começa a se transformar, como era de se esperar. No entanto a transformação dele é algo além da compreensão. É difícil descrever, mas existem 4 estados diferentes e poses com Karen segurando uma cruz, flutuando atrás de um leque ou algo parecido. As outras 3 estátuas seguram flores com suas cabeças torcidas para trás. A batalha final é totalmente insana, mesmo pelos padrões de JRPG e você só precisa ver para crer, pois estamos sem palavras. No número 8 temos Ludwig, o Maldito, e Ludwig, a Espada Sagrada, de Bloodborne. Essa é uma transformação clássica como poucas. É bastante raro nos jogos Dark Souls ter chefes sequenciais, então quando isso acontece, a coisa é bem séria. Ludwig, o chefe do Pesadelo do Caçador, encontrado na DLC Road Hunters, começa como um pesadelo grotesco. O que quer que tenha acontecido com esse cara, foi muito ruim. Só olhar para ele. Na verdade, sentiríamos pena dele se ele não estivesse constantemente nos dando uma surra. Ele é absolutamente brutal. Ele é super agressivo com um estilo de luta nada ortodoxo, o que torna bastante difícil saber o que ele está fazendo metade do tempo. Tipo, você tira cerca de 25% de sua saúde, e ele até começa a disparar lasers em você e fazer esse ataque de carga devastador só para tornar as coisas mais difíceis. Ele já é difícil o suficiente, mas quando você tira cerca de 50% de sua saúde, algo interessante acontece. De repente uma cutscene para o jogo, e ele pega a famosa espada grande da lua que apareceu em muitos jogos da From Software, desde Kingsfield, e seu nome muda de Ludwig, o Maldito para Ludwig, a Espada Sagrada. Sua postura muda completamente e seus ataques são completamente diferentes também. Esse cara meio que vai na direção oposta em comparação a muitos chefes que mudam de forma. Em vez de se tornar mais monstruoso, ele na verdade se torna mais humano, pelo menos na ação, não muito em aparência. Isso no entanto não o torna mais fácil. É uma luta incrível e a transformação na metade da luta a torna ainda melhor. No número 7 está o Nano Swarm de Sunset Overdrive, um jogo que parece um pouco subestimado nos dias de hoje porque antes do Spider-Man da Insomniac, havia este jogo.
É um jogo de ação de mundo aberto onde você pode simplesmente andar e deslizar em tudo. Os chefes no jogo principal são divertidos, mas o melhor chefe está escondido na segunda área da DLC, chamada Fábrica de Robôs Fisco. A trama, como de costume, é basicamente apenas uma desculpa para fazer coisas divertidas, mas no final você tem que lutar contra essa coisa, uma nano-nuvem da morte, que é um pouco decepcionante para um grande chefe final de uma DLC. É apenas uma nuvem negra que voa por aí. Grande coisa. Ela se transforma em uma espada. Tá, e daí? O que mais você tem? Bom, destrua seu disco rígido depois de atirar em pop-ups de anúncios e desfragmente o disco rígido do Xbox. Sim, é isso mesmo que você ouviu, e é aí que a coisa fica realmente ridícula. Esta parte requer um pouco de explicação. Quando a Sunset Overdrive saiu, havia este show dentro do jogo que aparecia em TVs ao redor da cidade chamado Sunset TV. Ele dava atualizações e coisas sobre o jogo, e era apresentado por um cara chamado Brandon Winfrey. Basicamente era visto como uma espécie de incômodo por parte dos fãs. Então o que eles fizeram? Eles literalmente transformaram a Sunset TV em uma luta de chefão. O Nano Swarm voa para dentro de uma tela de TV e então você tem que lutar contra uma versão maligna de Brandon Winfrey chamada B-Win. E é tão louco quanto parece. É impressionante como eles combinam a ação de atores reais com os visuais dentro do jogo, e é especialmente hilário se você já era fã do jogo. Em sexto lugar está o Rising de Azuras Wrath. Existem jogos exagerados, existem jogos muito exagerados, e depois há este jogo. Há muitas coisas verdadeiramente ridículas neste jogo, mas provavelmente a mais ridícula é a luta contra o primeiro chefe, o Aizen. A primeira parte da luta é exatamente o que todos nós esperávamos, uma batalha de ação de personagens com um adversário aproximadamente do seu tamanho. Ele é mais rápido do que parece, mas como na maioria das cenas de luta no jogo, tudo é apenas um prelúdio para uma cena de corte luxuosa. Derrote uma vez, ele voa para fora de um penhasco, apenas para voltar como um gigante massivo. Você tem uma grande luta com ele. Há muitos eventos de tempo rápido. Você consegue dar um soco nele e lançá-lo para o espaço. Em qualquer jogo normal, é onde terminaria, mas este é Azuras Wrath. Então, em vez de estar morto, ele se transforma novamente em uma entidade divina gigantesca que é tão grande quanto o próprio planeta Terra. E novamente, estamos falando apenas do primeiro chefe. Azuras Wrath é um jogo que precisa ser visto para ser acreditado. Na quinta posição está Jasper Bat Jr. de No More Heroes 2. A série No More Heroes é estranha, mas não há muitas transformações de chefes legítimas que ocorrem nela. Isso provavelmente mudará com o lançamento de No More Heroes 3, mas por enquanto, vamos falar sobre o chefe final do segundo jogo, Jasper Bat Jr. Logo de início, sua primeira forma voa por aí em um carro voador com um braço mecânico. Não há como ele ser o chefe final nessa forma, então não é surpresa que ele se transforme em uma forma mais apropriada. Ele se injeta com algum tipo de esteroide e por algum motivo se transforma em um super-herói. Ele se teletransporta e joga bombas em você, e é bem difícil. Você pensaria que pararia por aí, mas não, ele ainda tem uma transformação final. E sim, em sua forma final ele se torna, eu acho que, um balão de carro alegórico. Como isso aconteceu? Por quê? Quero dizer, ele ainda pode te socar de alguma forma, além de disparar lasers, mas sério, o que é isso? Ele agora é um balão. A série sempre foi estranha, mas isso é outro nível. Parece que eles estão zombando de todo o conceito de transformações de chefes. É completamente ridículo e engraçado. Na quarta posição está King Dedede em Kirby Star Allies. Para uma lista que consiste principalmente de monstros, você pensaria que Kirby não seria a melhor opção para algo assim, mas por alguma razão os jogos de Kirby tendem a ter algumas batalhas de chefes surpreendentes. Na maioria das vezes, você está lidando com coisas que não são particularmente surpreendentes, apenas divertidas e talvez um pouco mais épicas do que você pensa. Isso geralmente não se aplica a King Dedede, basicamente o Bowser do Mario para o Kirby. Esse cara está na série desde o início, antes mesmo de Kirby poder usar seu poder característico de absorver a habilidade dos inimigos. A maioria das aparições do King Dedede são as mesmas. Ele tem a maioria dos mesmos poderes com a mesma arena antiga. Então quando você enfrenta o rei em Kirby Star Allies no Switch, parece que será outra luta regular com esse cara parecido com um pato. Mas quando você o derruba até cerca da metade da vida, algo completamente incrível acontece. Seus olhos ficam brancos antes que seus músculos subitamente fiquem enormes, explodindo suas roupas. De repente ele fica musculoso pra caramba, e ele não está mais pra brincadeira. A visão desse personagem bonitinho com músculos grandes é hilária, além de ser totalmente inesperado. Ele não é particularmente difícil, mas o King Dedede musculoso é a definição de chefes para os quais ninguém estava preparado.
Na terceira posição está o Star Wars de Iconoclasts, um jogo indie que pode ter passado despercebido por muitos jogadores, mas honestamente um dos jogos estilo Metroidvania mais interessantes por aí. O mundo e a história são realmente interessantes, e honestamente, é surpreendentemente sombrio para o que parece ser um jogo de plataforma fofo, pelo menos até o final. Ao longo do jogo você vê civilizações desmoronarem, amigos morrerem e pessoas perderem a cabeça. Tudo de ruim que acontece é por causa dessa abominação chamada Star Wars, que as pessoas deste jogo adoram como um deus, e quando ele retorna isso basicamente significa que o final dos tempos está chegando, então é claro que seu herói destemido tem que enfrentá-lo em uma luta de chefe. É assim que os problemas são resolvidos em jogos de videogame. Eu não posso subestimar o quanto esse jogo constrói a narrativa em cima desse chefe antes da luta final. Parece imbatível e até mesmo durante a primeira fase da luta, parece quase imparável. Ele usa seus poderes psíquicos para sobrecarregar você, mas quando você se liberta de seu controle, é quando a verdadeira forma dele é revelada. Na verdade é apenas um robô pilotado por um cara parecido com um pássaro engraçado. Tipo, esse é o verdadeiro chefe final, e é difícil descrever o quão chocante isso realmente é até você jogar. Faz todo o sofrimento que veio antes parecer uma grande piada. É uma das mudanças mais bizarras de tom que já vi em um jogo, quero dizer, é quase um soco no estômago por uma razão totalmente inadequada. Basicamente tudo até este ponto é levado seriamente, e então no final, você vê esse cara, e é quase como se o jogo estivesse zombando de você por levar o jogo a sério. É tão audacioso quanto engraçado. Em segundo lugar está o Mr. Big Dinark, um jogo antigo mais particularmente insano. Como poderíamos não incluí-lo aqui? O jogo de arcade Narc é famoso por três coisas: sua mensagem antidrogas exagerada, sua violência louca e seu chefe final completamente maluco. Você entra na base secreta do vilão e entra nesta sala, e ele é apenas um cara gordo em uma cadeira de rodas com uma metralhadora. Ele não parece muito, mas considerando o resto do jogo, duvido que alguém ficasse surpreso se as coisas terminassem ali. Você sabe do que é essa lista, então sabe que esse não é o fim. Então é claro, depois de derrotar o Mr. Big, ele retorna para uma segunda rodada. Olhe para isso. Ele é uma cabeça gigante e assustadora em uma plataforma flutuante. Não há nada parecido com isso em todo o resto do jogo. Você passa o jogo pipocando traficantes de drogas, e se depara com isso no final. Você tem que atirar em uma cabeça gigante que cospe línguas em você. A loucura não acaba por aí. Você causa dano suficiente a ele e sua cabeça explode, revelando um crânio por baixo que continua cuspindo línguas em você. Parece que eles literalmente pegaram um daqueles modelos de esqueleto que você vê na escola e digitalizaram. Mas que diabos é isso? E finalmente, em primeiro lugar a forma verdadeira de Mother Brain, em Super Metroid. Tipo, esta é a original, uma das melhores transformações de chefão de todos os tempos. Neste ponto a maioria das pessoas sabe o que acontece, não é um jogo novo. Mas na época em que as pessoas estavam jogando Super Metroid pela primeira vez, toda essa sequência final era absolutamente incrível. Mother Brain é como o avô das transformações de chefão. É um verdadeiro clássico. Todo mundo conhece a Mother Brain, certo? O chefe final do jogo original Metroid, no NES, era um grande cérebro em um jarro. Absolutamente icônico. Então, quando as pessoas chegavam a Mother Brain em Super Metroid, esperavam que as coisas se desenrolassem praticamente da mesma maneira. Super Metroid é basicamente como um Metroid do maior e melhor. Todo o preparo para a luta é o mesmo, com torres disparando círculos em você. Você quebra o vidro, atinge o cérebro, e é quase idêntico à Mother Brain do jogo original do NES. Mas quando você a derrota, em vez de acabar o jogo, a forma verdadeira de Mother Brain surge, uma monstruosidade alienígena com uma aparência terrível que realmente lhe dá trabalho desta vez. Isso foi uma grande reviravolta nas expectativas dos jogadores. Os jogos realmente não faziam coisas assim na época, pelo menos não com frequência. Há muito para elogiar no chefe final de Super Metroid, mas nesta lista estamos falando apenas da transformação, e é uma das melhores que existem. Foi simples, mas foi chocante pra caramba, e é por isso que estamos colocando esse chefe em primeiro lugar. E isso é tudo por hoje. Deixe um comentário para nós e compartilhe suas opiniões. Se você curtiu este vídeo, dê um like. Se ainda não se inscreveu, essa é uma ótima oportunidade para se inscrever. Postamos novos vídeos todas as semanas e a melhor maneira de não perdê-los é se inscrevendo. Não se esqueça de ativar todas as notificações. Agradecemos muito por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima aqui na Game Hive.